O mercado está vivendo um estado de ebulição. É tudo ao mesmo tempo agora, muitos players, muitas startups, muitas ideias e um pouco de confusão com relação ao livro eletrônico, mas nenhum modelo de negócios definido, nem em termos de hardware, nem em termos de software, de aplicativos, e muito menos em termos de conteúdo, que é o que seria o mais importante. No Brasil existem apenas 16 mil títulos à venda legalmente, e em contrapartida você tem pelo menos 50 mil títulos vendidos ilegalmente, vendidos entre aspas, né? Porque eles são vendidos a preço zero, são os livros piratas. Então me parece que a pirataria está mais rápida do que o mercado em si. A Amazon ia chegar no Brasil em setembro, mas já ocorreu alguma coisa no meio do caminho. Na verdade ela só vem ano que vem, em junho do ano que vem. Então, se alguém quiser consumir tablet no Brasil, tem só o tablet da Positivo, da Samsung, que são realmente vendidos oficialmente em nosso país. Kindle ainda é importação, não é um aparelho que se vende no Brasil. Então eu vejo o hardware como um meio das pessoas portabilizarem o conteúdo, ok? O hardware é a menina dos olhos ou a menina propaganda do livro eletrônico. Não nasceu com o iPad. Em 2003 a Sony lançou o Sony Reader. Em 1998 a Softbook Press lançou o tablet Softbook Press. Em 1998. O que ocorre é que o estado de excelência e de inventividade da Apple é que permitiu que houvesse então um ganho de mercado para esse tipo de hardware no mundo. E agora é engraçado porque tinha um hardware grande e tinha um smartphone. A indústria de tecnologia começa a descobrir que, na verdade, o que o consumidor quer é um meio termo entre os dois. Ele não quer nem um hardware grande e nem um smartphone com uma tela pequena, porque na tela pequena você só consegue ler salmos. E no tablet grande você não consegue andar com ele no ônibus. E agora eles estão pensando num tablet que seria mais ou menos no formato de 12 por 18, que é o formato do Tab da Samsung. E que esse então seria um híbrido mesmo, de consumo de mídia, música, filme e também de comunicação. Ali você poderia ter Skype, você poderia ligar para os seus amigos, ter rede social. Esse é o tablet do futuro. Ele é pequeno, ele é portátil, ele é leve, ele é fino e ele permite que você faça um monte de coisas, inclusive ler os livros eletrônicos. Cada hardware tem um sistema operacional diferente. Por exemplo, um usa o Windows Phone, o Windows CE, o outro usa iOS, o outro usa Android, o outro usa o sistema BlackBerry. E aí você vai para um nível maior que é o dos navegadores. Aí um usa Mozilla, o outro usa Firefox, o outro usa Internet Explorer, o outro usa Chrome. Então, se você quiser fazer algo que seja efetivamente multimídia, você tem que amarrar o leitor num aplicativo único. Então, aquele aplicativo tem que ser baixado para aquela ação multimídia daquele livro específico, daquele hardware específico, que foi feito naquele sistema operacional específico. Então, se você faz um livro multimídia, muito bem feito para iPad, você tem que converter ele para o Android. E o custo é o mesmo. Então, você tem que pagar, sei lá, 10, 20, 30 mil reais num livro aplicativo, usando os recursos multimídia do hardware tablet. E se você quiser no smartphone, você vai ter que fazer a mesma conversão e os mesmos custos. Então o problema ainda é de interoperabilidade, porque os recursos estão aí. É o mesmo problema que acontecia com os videogames há algum tempo atrás. Então quem queria fazer a software house, que queria fazer um game para o Nintendo 64, tinha que pensar num modo depois de fazer para o PlayStation 1. Agora é que há um avanço, uma ideia de que você precisa ter uma linguagem comum. Mas eu acho muito difícil ter uma linguagem comum, porque cada empresa de tecnologia da informação quer impor o seu formato. Então a Amazon quer impor o seu formato, que é o KF8 ou o MOB. Aí vem a Apple e quer impor o seu formato, que é baseado em linguagem C, sei lá. Aí vem a Google e quer impor o seu formato baseado no Android. Então cada um quer impor o seu formato. Bem, enquanto todos estiverem querendo impor o seu formato, não existe um formato para eu, autor, publicar o meu livro. Pode haver um monopólio se a audiência for maior para o Google, por exemplo.
Então o Google é o grande buscador, né? Ele busca tudo, mas não te mostra nada. Você faz uma busca por uma palavra-chave, o Google te mostra uma resposta de 1 milhão de páginas. Ou seja, ele é ineficiente nesse sentido. Mas é um mecanismo, o melhor mecanismo de busca que existe no planeta e que, portanto, ele pode configurar uma audiência para o Google Play. Ele pode configurar uma audiência para o Google eBooks. Nesse sentido. E aí, se ele tiver o monopólio da audiência, automaticamente ele tem o monopólio do conteúdo. Ocorre o mesmo com a Apple nos Estados Unidos. Então a Apple vendeu esse ano pelo menos 200 milhões de hardwares, entre iPad, iPhone e o iPod mini. Isso quer dizer que você tem uma base instalada de iPads nos Estados Unidos, ok? O monopólio ele existe quando esse poder de canalização de conteúdo passa a ser manipulado. A Apple manipula, porque se você constrói uma espécie de um aplicativo, você passa pelo crivo da Apple. Se o seu aplicativo não estiver dentro do que da Apple quer, então o seu aplicativo não serve. Bom, isso vai contra a própria internet. A internet não é isso. Eu acredito num futuro que seja o futuro da internet. A internet ela é open. Você, qualquer um de nós pode criar um rádio e colocar o nosso rádio à disposição dos consumidores, seja lá o que nós estejamos conversando. Se a gente for começar a fazer uma limitação do conteúdo por conta de plataformas, porque existem recursos financeiros sendo investidos e que, portanto, existem ações comprometidas, eu acho que a cultura vai buraco, vai por água abaixo. Esse não é o caminho. É por isso que eu rezo a cartilha da W3C, que é a World Wide Web Consortium, que foi fundada pelo Tim Berners-Lee, e que a internet é de todos nós. A internet não tem dono. E quem é produtor de livro, que faça o seu melhor livro, que produza o seu melhor livro. A gente tem a livros.net. A nossa ideia é a seguinte: existem várias plataformas e canais e livrarias e distribuidoras aonde o escritor pode levar o teu livro. A nossa ideia é a seguinte: a gente gostaria de ser uma página para o escritor, aonde ele pudesse congregar todas essas ferramentas, não importa de onde elas vieram. Então, por exemplo, se ele publicou o livro dele na Amazon, na Apple, na Kobo, na Livraria Cultura ou na Saraiva, ele pode ter todos os endereços mapeados em um único local. A gente acredita que isso facilita a comunicação dele perante o leitor. Então a nossa ideia é essa, é ajudar o autor a encontrar o seu leitor e ajudar o leitor a encontrar o seu livro favorito. Essa é a ideia básica da Livros.